Paz, Shalom de Cristo. Eu preciso finalizar esse capítulo 12 do Evangelho de João. Tá difícil, live tá caindo. Já tinha feito um tempo atrás aí, apareceu como muda, a live ficou como muda, ok? E agora eu vou fazer de novo. Vamos lá, com a graça de Deus. Se inscreva lá na meu canal do YouTube, Eclésia Católica de Cristo. Que o eterno Deus vos abençoe, amém. Vem conosco, Senhor. Então, aqui está escrito assim. Deixa eu explicar. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 12, segunda parte. Eu tenho que colocar isso logo no começo, que às vezes eu esqueço. Vamos lá. É isso. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Como assim odiar a vida? Como que eu não posso amar a minha vida? Como assim odiar a vida? Vou perder porque eu amo a vida. Ok? Pois é. Quando a pessoa ela quer se proteger muito, a Bíblia diz que ela vai perder a vida. Ela quer se proteger muito. Aí ela sempre vai ter uma desculpa. Não posso fazer isso por causa disso. Ela não faz nada para Deus. Ela sempre dá uma desculpa. Ela está amando a vida dela mais do que a Jesus. E ela vai perder a vida. É o que a Bíblia fala, ok? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Esse odiar aqui, gente, não é igual esse odiar que a gente entende. Esse odiar aqui é de não ficar com muitos caprichos, com muitos cuidados consigo próprio, mas deixar tempo para servir ao eterno Deus, para pregar o Evangelho de Jesus de Nazaré, aleluia. Vamos lá, vem conosco, Jesus. Se alguém me serve, siga-me, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o servirá. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará. Ok? Em nome de Jesus. Meu Pai o honrará. Vocês não têm ideia do que é ser honrado pelo Pai. Nós não temos ideia do que é ser honrada pelo Pai. E quem serve o Senhor Jesus é honrado pelo Pai. E o Senhor Jesus, ele chamava os discípulos de servo, mas teve uma época que ele falou assim para os discípulos: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, ok? Você vai ter uma intimidade grande com Deus, que você se torna amigo dele, amém, aleluia. Vamos lá. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Então ele já estava ali, ele nem tinha chegado ainda aquela Páscoa, que na realidade não era igual a Páscoa judaica. A Páscoa era a festa judaica que ia começar no outro dia, mas aquele jantar foi o jantar que chama Ceia do Senhor com os discípulos, que era da despedida dele, e que ele falou fazer isso todas as vezes que unires em memória de mim. Então não estava falando da Páscoa determinada por Moisés, estava falando daquele novo pacto com Cristo Jesus, que muitas pessoas não sabem fazer essa diferença, ok? E era jantar mesmo, não era essa ceia que a gente conhece hoje. Essa ceia que a gente conhece hoje já é um símbolo da ceia. Vamos lá, versículo 27. Então o Senhor Jesus já estava ali tendo visão do que ia acontecer com ele. E era coisa horrível. E aqui fala: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vinha esta hora. Ok? E até aqui o 28. E ele fala: Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Porque Jesus de Nazaré, Yeshua ou Mashiach, ele também tem o nome de Deus. Vocês sabiam disso? Que o nome Jesus ou Yeshua significa Deus salva?
Aleluia. Então, Deus é salvação, ok? Vamos lá. Ora, a multidão que estava ali e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Às vezes nós estamos assim, Deus está falando, a gente acha que é um trovão, a gente acha que é um anjo, a gente acha que é tudo, só não entende que é Deus que está falando. A multidão do lado do Senhor Jesus estava ali, gente, assim, não entendia. O Senhor Jesus pregava, as pessoas não entendiam. É como hoje, gente. As igrejas evangélicas não entendem o evangelho de Cristo, não entendem, gente. Se o Senhor Jesus não ajudar a gente a entender, se não tiver o Espírito Santo, não entende. Por isso tem um monte de gente fazendo e pregando e ganhando dinheiro em cima da Bíblia com doutrinas erradas. Vamos lá? Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos atrairei a mim quando for levantado da terra. O príncipe será expulso. Mas já tem 2000 anos. E a gente está vendo tanta coisa ruim nesse mundo, Senhor. Mas ele é expulso. Ele tem pouco tempo para realizar seus desígnios na terra, porque ele é expulso. No mundo espiritual isso já aconteceu, só falta acontecer no mundo terreno. E o Senhor Jesus fala, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Mas o Senhor já foi levantado e o povo não quer o Senhor. Senhor Jesus, cumpra-se essa palavra na terra, como está escrito, que o inimigo é expulso e que o Senhor atrairia, todos iam ser atraídos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos filhos, nossos familiares sejam atraídos a Ti, Senhor Jesus. E dizer isso significando de que morta havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como diz tu, convém que o Filho do Homem seja levantado. Quem é esse Filho do Homem? E aqui o Filho do Homem, não está falando filho de José, gente. Tem tradução que já coloca um H maiúsculo, porque sabe que não está falando de filho de José, ok? Filho do homem, Deus também é representado como homem, homem com H. Mas ele era filho do homem também porque nasceu de Maria. Ele é filho de Deus e é filho de humano, porque Maria é humana. Aleluia. Ok? E eles falaram, não, mas para onde que você vai? O Messias vai ficar conosco para sempre. Olha aqui o 34. Respondeu-lhes a multidão, nós temos ouvido da lei, dos livros de Moisés e também dos profetas, gente. Às vezes a pessoa coloca aqui da lei, mas está falando de todo o Velho Testamento. Não é tudo que é lei ali, ok? Mas vamos lá. Respondeu-lhes a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como diz tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Bem pouquinho, gente, bem pouquinho. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Você sabe para onde vai? Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Você quer saber para onde vai, você tem que andar com a luz, tem que andar com Jesus, ok? Enquanto tendes luz, então enquanto o Senhor Jesus estava ali com eles, enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, retirando-se, ocultou-se deles. E depois o Senhor Jesus foi ficar lá com o Pai, em oculto. O Senhor Jesus se ocultava deles a hora que o Senhor Jesus queria. Eles estavam vendo o Senhor Jesus, de repente eles não viam mais. O Senhor Jesus era sobrenatural, mas as igrejas não pregam isso.
Se Jesus estava, quando ele queria aparecer, ele aparecia. Quando ele não queria, ele se ocultava. Mas as pessoas não entendem o que é isso. Vamos lá. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não cria nele. Não cria, não cria. 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Então o profeta Isaías já tinha falado, eles não vão crer no Messias, eles não vão crer. Já estava profetizado, gente, por isso que eles estavam, mas isso já era um castigo, isso aí não é a bênção para eles não, era um castigo. Ele não crer no Messias de Nazaré é um castigo, gente, não é bênção não, é castigo não crer em Jesus de Nazaré, ok? Vamos lá. Por isso não podiam crer. Então Isaías diz outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Porque quando a gente se converte, o Senhor nos cura. Senhor Jesus, me ajuda a me converter aonde eu não sou convertida ainda, porque eu preciso de Ti, Senhor. Preciso da Tua cura no corpo, na alma e no espírito. Vamos lá. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Os principais eram os líderes religiosos de Jerusalém, ok, gente? Creram nele, apesar de tudo, apesar da crítica, apesar da incredulidade, muitos creram nele, aqui a Bíblia diz, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga. Eles acreditavam que Jesus estava falando a verdade, eles acreditavam que Jesus era de Adonai, era de Hashem, mas eles ficavam mudos, porque se eles confessassem, eles não podiam entrar mais nas sinagogas. Você conhece esse evangelho? Ou você conhece um povo que saiu aí agora pregando que tudo era amigos? Não era amigos não. Se eles confessassem que criam em Jesus de Nazaré, eles eram expulsos das sinagogas. Ok? Então é isso, gente. Eu estou na praça, tem barulho, ok? Porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha aí, diz que amava mais a glória dos homens. Não queira amar mais a glória dos homens do que a de Deus. Livrai-nos, Senhor, de amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e diz: quem crê em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vinha ao mundo para que todo aquele que nele crê. Eu sou a luz que vinha ao mundo para que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Quem está em Jesus tem que estar na luz, gente. Se a pessoa diz que está em Jesus, mas ela anda em trevas, ela não está em Jesus. Vamos lá. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ali ele veio para salvar, gente, mas quando ele voltar, ele vai julgar, porque o Pai deu toda a autoridade a ele para julgar. Ele veio para salvar da primeira vez, da segunda vez ele volta para julgar. E nós precisamos explicar isso para as pessoas, porque as pessoas estão pensando que Jesus vai vir outra vez para morrer na cruz. Vamos continuar aqui para honra e glória do nome de Jesus a leitura? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Ok? Quem conhece o Evangelho vai ser julgado pelo Evangelho, gente.
Quem conhece a palavra de Deus, quem conhece a Bíblia, quem conhece a Bíblia, gente, porque Isaías lá já fala, os profetas, Salmo, Davi, todo mundo já fala sobre Jesus. Quem conhece a Bíblia e não crê em Jesus de Nazaré vai ser julgado pela própria Bíblia. É isso que o Senhor Jesus está falando, ó, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Aleluia. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Tudo que o Senhor Jesus fazia, fazia como o Pai lhe tinha dito. E ele está voltando sim, mas agora é para julgamento. A ira do Cordeiro está lá no Apocalipse. A ira do Cordeiro. O Cordeiro tem ira também. O Cordeiro tem amor, mas ele também tem ira. O Pai deu o poder dele de julgar. Ele não veio aquela vez para julgar, mas na próxima vez ele vem para julgar. E ele está voltando. Converta-se ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos deixo uma bênção em nome de Jesus. Eu vos abençoe na saúde. Eu vos abençoe na vida financeira. Eu vos abençoe na vida, no relacionamentos familiares. Eu vos abençoe aquele que quer receber de Jesus. Aquele que busca, eu o abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu peço a vocês, busque ao Senhor. Peça a Ele, porque Ele mesmo quer vos dar. Busca Ele, vamos buscar Ele, não vamos ficar com mimimi, se protegendo e abandonando a Cristo, porque a tua proteção não vai servir de nada se você deixa de seguir Jesus, porque você está se protegendo, você está perdendo a tua vida. Vem conosco, Jesus, e abençoe todos da internet a te buscar e a te servir, e a mim também. Cubra a minha casa, eu e a minha casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, shalom.